A paz de Yahshua Mashiach, amados irmãos e amigos do Facebook. É com muita alegria que mais uma vez a gente nos reunimos aqui como Guerrilá. Já de antemão já peço a licença, a permissão para entrar no recinto do seu lar, para que nós possamos estar nesse momento aqui em comunhão, ouvindo e aprendendo junto a palavra do Criador. Então, o meu boa noite para todos os amados irmãos, todos aqueles amados irmãos que vão participar desse momento de comunhão, desse momento de reflexão das Escrituras. Sejam bem-vindos em nome de Yahshua. Que possamos ser felizes na nossa fala, que o Ruach Kadosh venha tomar os nossos lábios, mente e coração e venha falar mediante o corpo da sua Guerrilá. Alguém me perguntou mais uma vez, irmão Roberto, o que quer dizer Guerrilá? Guerrilá quer dizer comunidade, quer dizer uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Aquilo que acontecia nos primórdios da igreja primitiva. As pessoas se reuniam nos lares, nas praças, ao pé do monte, como Yahshua mesmo várias vezes ali reuniu a sua Guerrilá, não mais limitado em perímetro, em templos de pedra, nada disso, irmão. Quanto nós fomos ludibriados, quanto nós fomos enganados nesses anos todinho aí a respeito do que é a verdadeira Guerrilá de Yahshua. Yahshua, na verdade, nunca mandou ninguém construir templo de pedra, coisa parecida. Então as pessoas se reuniam. Aonde, irmão Roberto? Nos lares, né, em grupos. Para quê, irmão Roberto? Ali para estudar, examinar a Escritura como o Pai assim o orientou. Então hoje, uma vez alcançado por essa verdade, a gente não se limita mais perímetro de tempo. Então a gente reúne-se, seja na nossa casa, seja num galpão, enfim, irmãos, aonde ali as pessoas estiverem com fome e sede da palavra do Pai, para que seja confortado através do Evangelho de Yahshua Mashiach. Não o Evangelho dos homens, não o Evangelho de barganha, não o Evangelho de interesse, não, o Evangelho do reino, o Evangelho que vai trazer libertação, o Evangelho que vai trazer confronto às nossas vidas para aperfeiçoamento do corpo do Mashiach. Então, nesta noite nós estamos aqui. Nós fizemos um folding, né, irmãos? Ou uma bunny, chame do jeito que quiser. E ali tem um tema, né? Ansiedade, né? Ansiedade ou insegurança, dúvidas. Dúvidas que geram insegurança. E insegurança abate as nossas almas. Insegurança abate o nosso ser espiritual. Então precisamos ter segurança, sim, precisamos ter segurança. A primeira segurança que precisamos ter em mente é o nosso Abba Pai. Ele é o nosso porto seguro. Como diz o salmista no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então precisamos ter essa total confiança no nosso Abba Pai, no seu cuidado, através do seu amor, dando o seu próprio Filho unigênito para morrer por cada um de nós naquele madeiro e para nos redimir das nossas culpas e dos nossos pecados. Então, dúvida, irmãos, nunca foi bom e não é bom na vida de ninguém. Esse problema é crônico, esse problema acompanha as pessoas, não é de hoje. Muitos de nós temos muitas dúvidas em muitas questões do nosso dia a dia. E isso não começou aqui nessa esfera terrena. Essa dúvida foi gerada lá no Chamaim, quando aquele anjo de luz, né, que estava ali junto com os seus companheiros, né, os anjos do Pai, o exército celestial, ele fez que aqueles anjos, com seu ardil malicioso, ele fez que aqueles anjos, aqueles mensageiros, tivessem dúvida a respeito do Criador. Foi por isso que eles se rebelaram, foi por isso que um terço
do exército celestial deu ouvido ao diabo, porque deixou a dúvida entrar no seu coração. Então a dúvida é algo, muitas das vezes, que acaba levando o ser humano a uma destruição. Muitas das vezes até um distúrbio mesmo, sabe? A pessoa fica como barata tonta, não decide nada, não tem iniciativa de nada. Por quê? Porque a dúvida tem agigantado dentro do seu ser. A dúvida tem pairado na sua mente. E dúvida não é algo positivo a esse ponto de vista. Então, o que eu devo fazer, irmão Roberto? Batalhar por convicção. Batalhar por certeza, irmão. Por certeza. Relembrando a nossa história, há quanto tempo nós fomos enganados pelo sistema religioso com o evangelho de barganha, com o evangelho que nunca foi o evangelho do reino. Um evangelho que as pessoas eram chamadas, eram alcançadas no afã de alcançar benefícios. Não, o evangelho tem que ser o evangelho de salvação. Salvação, ela traz conflito para a nossa alma. Salvação nos traz conscientização de que atitude, que postura tomarmos desde o momento que a palavra da justiça chega até o nosso ser. Então, o evangelho de Alcha é um evangelho de salvação. E quando nós não entendemos isso, irmãos, entra a dúvida. Porque muitas das vezes as pessoas ficam só focadas nos benefícios do reino. Em vez de olhar para a face do nosso Abba Pai, fica olhando para a mão dele, querendo ser alcançado pelo seu favor. E Alcha ensinou algo tremendo, a sua Kehillah. E Alcha ensinou os seus seguidores que, em primeiro lugar, a prioridade é o reino, a justiça do reino, e as demais coisas assim seriam acrescentadas. Isso é automaticamente. Quando a minha confiança, quando eu não tenho dúvida de quem eu sou para o reino, de quem eu represento para o reino, quando eu não tenho dúvida daquilo que eu prego e daquilo que eu vivo, irmãos, eu consigo fazer uma jornada em paz. Eu não sou atormentado, sabe, pelo fantasma das dúvidas que me trazem insegurança. Eu tenho convicção daquilo que eu fui alcançado, daquilo que agora eu prego e daquilo que eu estou colocando em prática, mesmo com todas as minhas limitações como ser humano, mas eu não tenho dúvida o que fazer daqui para frente. Sabe? Eu não tenho mais dúvida. Eu só tenho que colocar em prática aquilo que as Escrituras assim têm me orientado. Então, o tema da nossa live hoje, da nossa Kehillah, da nossa reunião, da nossa assembleia, do nosso ajuntamento, da nossa comunidade de Eldins, é falar sobre esse assunto, dúvidas. Que isso paira, mais uma vez vou recapitular, isso paira na vida de tantas e tantas pessoas. E isso é constantemente. E isso começou aonde? Lá no Chamaim, quando o diabo colocou dúvida naqueles anjos no exército, ou 1/3 do exército do nosso Abba Pai. E foi por isso que eles caíram. Foi por isso que eles caíram. E a história vai perpetuando. As Escrituras vai dizer que lá no Jardim do Éden, se você tiver aí uma caneta, um papel, anote aí se você tiver as suas Escrituras, abra ela aí para a gente estar examinando as Escrituras, porque aqui a gente fala pautado nas Escrituras. Então lá no Gênesis, irmão, depois que esse sarceiro aconteceu lá no Chamaim, e quando ele foi banido de lá, e quando o Pai estabelece aqui agora um projeto terreno, lá no Gênesis, no capítulo de número 3, logo no verso de número 1, no verso 1, capítulo 3 de Gênesis, no verso 1, está escrito assim: a serpente era mais astuto de todos os animais do campo, que o soberano havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher,
Então foi isto mesmo que Iau falou? Vós podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim. Olha aí, irmão. Aquele casal estava orientado, instruído, discipulado pelo próprio Abba Pai. O pai falou para eles, de tudo que existe aqui no Éden, vocês podem usufruir. Agora, só não toque na árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a árvore da vida. O irmão Romilson fez um vídeo aí agora recentemente falando sobre isso, irmão. A natureza de Rassatã impregnada na matéria terrena. Então, se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo do irmão, é muito instrutivo. Muito bom o vídeo. Então, meus irmãos, o que o diabo logo quis fazer de cara com a criação do Pai? Colocar o quê? Dúvida. Uma vez a dúvida entra na pessoa, ela fica insegura. E uma vez insegura, a sua alma fica abatida. A sua alma fica abatida. Olha o texto que está dizendo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. A serpente era mais astuto de todos os animais do campo, que Iau, o soberano, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Iau falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Então, ela astutamente, sutilmente, rateiramente, ela vai colocar uma semente de dúvida. E quando essa semente entra, você perde a confiança. Quando tem dúvida, você perde a confiança, você fica desestabelecido. Em muitas questões, isso acontece. A dúvida, ela traz insegurança. E nós estamos agora, irmãos, vivendo uma reta final. Creio muito nisso, acredito muito nisso, da história da humanidade. O mundo, o cenário do mundo que nós vemos agora, segundo as Escrituras, não tem perspectiva nenhuma de melhora, como muitas pessoas aí ainda sonham com melhora terrena. Muitas das vezes depositam a sua confiança no governo, muitas das vezes nas suas habilidades, no seu intelecto, talvez na sua dinâmica, achando que essa terra tem conserto, segundo a administração dos homens. Não tem. Isso aqui é de mal a pior. Eu não estou querendo ser aqui pessimista, mas eu tenho que ser realista das coisas que nós evidenciamos todos os dias. Todos os dias, toda hora, só notícia bombástica. Só troço que abate a estrutura, muitas das vezes emocional e psicológica das pessoas. Olha o cenário do mundo. Hoje as pessoas vivem numa plataforma de entretenimento. É mecanismo de comunicação para que as pessoas fiquem ali distraídas. Por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas foquem na verdade, na realidade. Então ele não é bobo nem nada. Ele usa o sistema governamental, irmãos? Dentro de um quadro profético de Daniel, capítulo 12, sobre o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, e prende as pessoas dentro de uma caixinha que nós conhecemos chamado tablet, celular, computador, televisão, shopping de diversão, irmãos? Várias coisas para tirar o foco da atenção das pessoas da realidade que nós estamos vivendo nessa era presente. Então ele é expert no seu agir, ele não é bobo, ele sabe como fazer direitinho. E nisso vai entrando as dúvidas, quando nós não temos profundidade no assunto,
quando nós apenas nos colocamos na posição de especulador, mas quando nós não temos dinâmica para buscar com profundidade tudo aquilo que as Escrituras fala, a gente acaba perecendo. E o Pai sempre vem advertindo, desde os tempos remotos até a data presente. O Pai sempre vem falando com seu povo de uma forma direta, de uma forma através de sonhos, através da sua própria palavra mesmo. E foi isso que o Pai se queixou com Irmial. Lá no livro do profeta Jeremias, se você quiser marcar para depois você estudar aí, você pode marcar lá no profeta Irmial, que sabemos que o nome verdadeiro é Irmial, não é Jeremias, não tem nada a ver com Jeremias, isso aí foi um nome que deram a ele, até porque, mais uma vez, nós estamos cansados de saber que não existe a letra J no hebraico, não existe a letra J no grego, não existe a letra J no latim. Então inventaram esse nome aí, Jeremias, mas na verdade o nome desse profeta é Irmial. Então no livro do profeta Irmial, no capítulo de número 2, Irmial capítulo 2, versículo 13, olha a queixa do pai, olha a queixa do pai. Jeremias, Irmial capítulo 2, versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes, ou algumas traduções está delito. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Aleluia. Então você está vendo aí uma queixa do Abba Pai, falando, o meu povo, aquele que chama aí, ou acham que estão me chamando pelo meu nome, eles cometeram delito, eles cometem delito. Eles me abandonaram, se afastaram da minha presença e cavam para si, como se eles pudessem resolver o problema, sabe, os seus problemas, de uma forma literal. Eles me abandonaram. Quem eu sou? Fonte da água viva. E tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter a água. Quando, irmãos, nós temos dúvida, nós vamos beber água em outra fonte e abandonamos a fonte da verdadeira água que sacia a nossa sede. Quando nós deixamos a dúvida entrar a respeito das questões do reino, das coisas maravilhosas que o Pai tem nos revelado através da sua palavra, algo terrível começa a acontecer. Nós abandonamos a fonte da água viva e começamos a beber águas rotas, águas estragadas, águas que jamais irão saciar as nossas sedes. O apóstolo Kefas, Pedro, né, irmãos? O apóstolo Kefas, na sua segunda epístola, lá no capítulo de número 3, segunda epístola de Kefas, Pedro, no capítulo de número 3, no verso 3 e 4, ele vai dizer, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Versículo de número 4. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Zombadores. Por quê, irmãos? Porque não tem dúvida daquilo que está para acontecer, daquilo que está muito perto para acontecer. E o que está para acontecer, irmão Roberto? Segundo as profecias, segundo os estudos, segundo os estudiosos, nós estamos pertinho, irmão, do maior evento da história da raça humana. Então eu não posso ter dúvida a respeito desta questão. Eu não posso ter dúvida, eu não posso deixar o inimigo,
sabe, me paralisar com dúvidas, com pontos de interrogação a respeito dessa verdade. Olha, o apóstolo Kefa está dizendo, olha, irmãos, lá nos últimos dias haverão pessoas que vão zombar da sua fé, da minha fé. Haverá pessoas que vão, sabe, não está nem aí para a realidade que está acontecendo bem debaixo do nariz. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Zombadores, escarnecedores, incrédulos, céticos. Sabe por quê? Porque a dúvida paira dentro do seu interior. E uma vez a dúvida está dentro do seu interior, gera o quê, irmãos? Insegurança. No fundo, irmãos, no fundo, aquela pessoa até fica preocupada, mas muitas das vezes não quer admitir. Então, a dúvida é algo terrível. A dúvida é algo que pode progredir para um fracasso, para um abatimento do nosso ser espiritual. Foi isso que Kéfas está falando. Olha, muitas pessoas vão dizer, desde a antiguidade que a gente ouve, irmão Roberto, nesse arrebatamento, e as coisas continuam a mesma coisa. Só que eles não conseguem discernir, eles não têm percepção que o cenário a cada dia mais fica pronto. O cenário a cada dia fica parecendo com aquilo que Apocalipse, várias cartas escatológicas, vai nos falar a respeito do fim dos tempos. Então as pessoas estão céticas. Por quê? Porque estão com dúvida. Nós sabemos que a Bíblia que os romanos nos deram, não foi o Criador que nos deu a Bíblia. O Criador deu as Escrituras e deu para um povo. Deu para os Yaldins hebraicos lá do começo da história. Então eles tinham o quê? Os pergaminhos, os papiros. Eles tinham o quê? A Torá. E nós sabemos, irmãos, que Yahshua, quando chegou aqui, deixou os seus ensinamentos. Mas, para quem não sabe, no decorrer da história, a história vai dizer, irmãos, que os pergaminhos, os livros, os papiros, os rolos, ficaram sob domínio do Império Romano por 1000 anos. E eles fizeram uma bagunça. Eles fizeram um livro, denominaram com um nome chamado Bíblia, que nada mais é uma coleção de livros, ou uma pequena biblioteca. Eles ditaram as regras de que livros entrariam, dos que poderiam estar e dos que não poderiam estar. Fecharam o cano, o que é isso, irmão? Fechou, não entra e não sai. E colocaram aqui na Bíblia muitos acréscimos, muitas coisas que na verdade não são realidades daquilo que o nosso Abba Pai nos deixou. Porém, nós sabemos que o Pai, ele é perfeito no seu agir. O Pai, ele nunca perdeu o controle da história da raça humana. Então, o Pai permitiu que mesmo eles alterando, mesmo eles tirando ou acrescentando muita bobagem aqui nesse livro chamado Bíblia, mas aqui tem o basicão para nós nos firmarmos a respeito das profecias e da promessa da salvação. Então, quando nós estamos pautados, firmados, arraigados, nós não temos mais dúvida nenhuma. Nós vamos fazendo a obra do Pai com muita coerência, com muito zelo, com muito amor, com muito carinho, e nós não deixamos nada e nem ninguém mais interferir na nossa caminhada espiritual, porque já não há mais dúvida. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Shaul e com os demais apóstolos do primeiro século. Quando nós examinamos as Escrituras e pegamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do versículo 17, nós vamos ver a postura e atitude de pessoas que já não têm mais dúvida nenhuma. E quando não tem mais dúvida, não há insegurança. Pelo contrário, quando as dúvidas são tiradas, removidas da nossa vida, nós temos convicção daquilo que nós fomos chamados, daquilo que nós fomos levantados para fazer. Então nós temos aqui exemplo de pessoas que se encheram de dúvida e fracassaram na sua missão,
e pessoas que extirparam as dúvidas do seu dia a dia e tiveram êxito na missão de tudo aquilo que o Pai determinou para que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas fizesse como tarefa. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, eu quero ler aqui alguns versículos para nós comprovarmos como é a caminhada de alguém que já não tem mais dúvida. Quando alguém está verdadeiramente convicto daquilo que as Escrituras o orienta. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a partir do verso 17, eu leio assim nessa narrativa. Então, o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão. Se nós pegarmos todo o contexto a partir do capítulo de número 5, você vai entender porque esses homens aqui ficaram irados no seu coração e mandaram prender, jogar no cárcere esses apóstolos. Verso de número 19. Todavia, durante a noite, um mensageiro, um anjo, abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e introduziu-lhes: ide e apresentai-vos no templo e anunciai à multidão todas as palavras da salvação. Aleluia. Eles não tinham dúvida que a mensagem que teria que sair dos lábios dele era a respeito da salvação. Olha, vocês agora vai ser retirado, eu vou remover vocês desta prisão para vocês focarem nessa missão. E qual seria a missão, irmão Roberto? Olha, vocês vão falar da salvação. Da salvação. E quando nós não temos dúvida a respeito qual é a nossa missão, qual é o nosso papel como membro do corpo do Mashiach, qual é a nossa participação para a edificação do corpo do Mashiach, nós vamos caminhando independente, irmãos, das críticas, independente dos achômetros dos homens, focado na missão. Por quê? Porque já não tem mais dúvida. E se não tem mais dúvida, sabe, não tem perturbação, sabe? Se não tem mais dúvida, já não há mais insegurança, sabe? Então nós estamos convictos na caminhada. Foi isso que está acontecendo aqui com esses irmãos do século I, os apóstolos. Versículo de número 21. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ali eles fizeram rapidamente uma reunião do conselho dos religiosos. O sinédrio era um lugar onde eles se reuniam para tomar decisões, irmãos. Decisões a respeito daquilo que eles bem entendiam. Então foi isso que está acontecendo aqui. Eles estão achando que os apóstolos estão presos. Eles estão achando que os servos de Iau estavam presos, sabe? Enclausulados ainda. E eles estão fazendo aqui essa assembleia para decidir o que eles iriam fazer, com esses irmãos. Versículo de número 22. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, justos às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Eu fico imaginando ali aquele cenário, né? Eles fazendo uma reunião para decidir o que eles iriam fazer com aqueles supostamente que eles prenderam, mas, aleluia, o Pai é tremendo. A Escritura vai dizer, através da boca do nosso patriarca Jó, que nenhum dos planos de Iau pode ser frustrado por homem nenhum, por sistema nenhum.
seja ele governamental, seja ele religioso, nenhum dos planos. Bota isso na sua cabeça. Nenhum dos planos de Ial pode ser frustrado por ninguém. Versículo de número 25. Nesse momento, chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Olha aí o foco da missão. Olha o que eu faço quando eu não tenho dúvida. Eu boto a cara para procurar passar o pouquinho que eu sei aos demais que ainda talvez tenha dificuldade em algumas questões. Então, por que, irmão Roberto, faz isso? Porque eu não tenho dúvida daquilo que o Pai me chamou, daquilo que o Pai tem me preservado, daquilo que o Pai tem me encorajado para a gente continuar fazendo. Então, quando eu não tenho dúvida, eu não ando cabisbaixo. Quando eu não tenho dúvida, eu não me abato. Eu sei do compromisso que eu tenho com a Querrilar do nosso Machia. Então, meus irmãos, a gente não tem cansaço, não tem dificuldade. Mesmo com as nossas limitações, o Pai tem nos ajudado até a data presente. Então, olha o que vai acontecer, irmãos, aqui, nesse relato aqui, nesse texto das Escrituras que nós estamos aqui examinando. Eles estavam fazendo o que, irmão Roberto? Ensinando a multidão. Eles estavam fazendo o quê? Ensinando a multidão. Para que a Querrilar? Para que o nosso ajuntamento? Para que a nossa assembleia? Porque existe a comunidade daqueles que creem em Ial e Yahusha. Para que nós cresçamos junto, para que nós aprendamos junto, para que nós, irmãos, edificamos uns ao outro, encorajamos uns aos outros. Com o que, irmão Roberto? Com a palavra da justiça, com a palavra da salvação, crendo naquilo que está para acontecer, naquilo que está para acontecer a qualquer momento. Versículo de número 28. Não vos ordenamos expressamente que não pregasses nesse nome. Olha aí o problema. Qual o nome que eles estavam pregando? Era o J? Era o D? Era o B? Não, eles estavam pregando no nome de Yahusha, século I. Não tinha J, não tinha D, não tinha B. Qual era o nome, irmão Roberto? Yahusha, o Machia. E lá atrás, o diabo já desesperadamente tentando fechar a boca das pessoas, principalmente dos religiosos, para não ensinar a verdade ao povo. E o que esses irmãos estavam fazendo? Pregando o quê? O evangelho. Estavam pregando o quê? A salvação. Estavam falando do quê? Dos nomes. E se você prestar atenção, eu estou lendo aqui numa versão King James. E aqui na minha escritura aqui, King James, nome está com letras maiúsculas. Nome. Por que o nome? Porque o nome não é qualquer nome. É o nome de Yahusha, o Machia. É o nome que foi dado abaixo do céu para que todos os homens temam e tremam diante desse nome. Queiram acreditar ou não, mas nós sabemos que o nosso Machia, ele vive e reina, e fomos alcançados e não temos vergonha de divulgar, de proclamar o nome de Ial e de Yahusha. Versículo de número... E o nome, versículo 28, vou continuar. Contudo, enchestes Yahushalã dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Olha só, quando nós viemos com o evangelho da justiça, quando nós viemos com a palavra revelada, a palavra rema, a palavra que era para ser pregada, anunciada, quer que esteja uma alma vivente, muitas das vezes somos taxados de quê, irmãos? De hereges, de seitas, de movimentos. Não era diferente lá atrás. Você não acha que algo parecido está acontecendo nos dias de hoje? O nome do Pai foi revelado, o nome do Pai foi trazido a cada um de nós, e o que Ele espera a cada um de nós é que nós não tenhamos mais dúvida do nome de Ial e Yahusha e proclamamos com ousadia e com intrepidez a palavra do nosso Abba Pai. Bom, versículo de número 29. Ao que Quefas, Pedro e aos demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedecemos a Ial, depois as autoridades humanas. Eu não estou te falando para você
que nenhum dos planos do Pai pode ser frustrado por homem, por autoridade religiosa, por autoridade governamental. Pedro falou, primeiro é a palavra da justiça. Primeiro é o nome de Yahweh. Primeiro é o evangelho da justiça, de salvação. Depois, sim, nós vamos dar ouvido aí às autoridades terrenas. Versículo de número 30. O Iau de nossos antepassados ressuscitou a Yausha, a quem vos assassinaste, colocando-o num madeiro. Iau, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Versículo de número 32. Ora, nós somos testemunhas, Nós somos testemunha de fatos, bem como o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que Yahweh concedeu aos que são obedientes a ele. Aleluia. Sabe que o Kefas está falando aqui? Ora, nós somos testemunha deste fato, bem como o Ruach Kadosh, que Yahweh concedeu nos que são obedientes a ele. Aleluia. Ali uma palavra de pessoas que não tem mais dúvida. Uma palavra de pessoas a quem tem convicção daquilo que está fazendo e daquilo que está falando. Uma pessoa que já não temia mais a morte e nem tampouco o que poderia acontecer na sua matéria. O texto vai continuar nos ensinando nessa narrativa. Olha o que diz a partir do verso de número 33. Ao ouvir estas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-lo. Olha só, o negócio em vez de melhorar, agora fica pior, porque lá em outrora estavam presos. Agora há um burburinho de morte. Não, eles saíram do cárcere. Só tem uma solução agora, é matá-los. Então estavam focados em fazer essa perversidade com os servos do Altíssimo. Versículo de número 34. Então certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Olha só a atitude, irmãos, de pessoas que não têm mais dúvida do que ele tem que fazer, das atitudes que ele precisa tomar. Esse moço aqui, chamado Gamaliel, era um dos rabinos na época, conceituado dentro do sinédrio lá. Quando aquele homem abria a boca, as pessoas murchavam a orelha para ouvir ele. Então ele está vendo aquele fuzuê todo ali, aquele conselho sendo influenciado pelo maligno para levar aqueles apóstolos, aqueles irmãos até a morte. Ele agora vai tomar partido. E por que ele vai tomar partido, irmão Roberto? Porque ele já não tem mais dúvida. Os testemunhos, os acontecimentos fez que algo acontecesse no interior de Gamaliel. Então ele vai tomar partido numa fala muito instrutiva, uma fala que glorificou o nome do Pai. Então ele vai dizer agora assim, faz o seguinte, pega esses homens e levam ali para fora, leva para uma salinha ali em particular que eu preciso falar aqui com o conselho do sinédrio. Preciso bater de frente aqui agora com esse sinédrio religioso. Preciso falar umas verdades para esse sinédrio aqui religioso. É isso que Gamaliel, eu conjecturando aqui, usando um pouquinho da minha imaginação, foi isso que aconteceu naquele sinédrio. Separa esses moços aqui, bota eles ali numa salinha, num quartinho ali, e nós vamos bater um papo aqui com a nata religiosa, com o pessoal do sinédrio aqui. Versículo de número 35. E prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda a cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Ele falou, olha, irmãos, vocês estão querendo e não querendo porque estão cheios de dúvida. Agora, vocês analisam os fatos aí com cautela.
com cautela, porque ali eles estavam cogitando. Talvez uns diziam, vamos matar outros, pô, agora não, ou depois, ou quem sabe outra hora. Havia dúvida e havia insegurança até neles, porque eles estavam vendo algo sobrenatural sobre aqueles homens. Tinham já experimentado que eles desapareceram do cárcere misteriosamente e apareceu lá no templo, pregando o quê? O nome e o evangelho da justiça. Pregando o quê? A palavra. Então, querendo ou não querendo, a dúvida pairava sobre a mente da nata do sinédrio, daqueles religiosos, como acontece. Tem muitas pessoas aí que ouvem, muitas das vezes querem ignorar por causa da sua dúvida, mas lá no fundo do seu interior ele fala, será que eles estão falando a verdade? E se for a verdade? Quem saiba, se você continuar em cima do muro aí, quem saiba a qualquer hora dessa vai ser muito tarde para você que está me ouvindo nesse exato momento aqui. Então, ele vai fazer ali, em particularidade, aquela reunião ali com aquelas lideranças do sinédrio. Versículo de número 35, e prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda cautela os que estáis para decidir fazer a estes homens. Verso 36, porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Só, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu me encho de alegria, porque aqui ele fala em 400 homens. E nós sabemos, irmãos, que o inferno está tremendo agora. O inferno está abalado, porque o Pai despertou. O Pai, nessas últimas horas, está levantando um povo aguerrido. Um povo que está botando a cara para proclamar Iau e Yauxa. Eu louvo a Iau pelos irmãos da África. Para quem não sabe, a África está tomada de Ialdins. Boa parte da Europa, muitos irmãos já foram alcançados pela verdade. O Brasil, em vários estados, nós vemos aí vários irmãos que professa a fé em Iau e Yauxa, irmãos, que estão batalhando a cada dia a eliminar todo tipo de dúvida do seu coração para ficar firmado nos 4 pilares. Quando eu não tenho dúvida, eu fico firmado, eu estou firmado nos 4 pilares. Quais os 4 pilares, irmão Roberto? Olha, eu preciso jejuar, eu preciso me reunir para partir o pão com os meus irmãos, eu preciso fazer a imersão para quem ainda não fez, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar em oração. Então os 4 pilares é o quê? Imersão, partir do pão, jejum e oração. E eu podia falar mais outros, então não tenho mais dúvida. O que eu ouço, isso não me abala, isso não me bota mais dúvida no meu coração, porque eu tenho convicção daquilo que o Pai assim me chamou, daquilo que o Pai me revelou. Então eu caminho convicto, sem sombra, sem fantasma, sabe? Sem sombra, sem fantasma de indecisões, sabe? Eu caminho com convicção naquilo que eu aprendi, naquilo que eu estou aprendendo e naquilo para que fui alcançado. Aleluia! Então, esse homem vai continuar falando, olha, teve um movimento aí, 400 pessoas, quebrou, não deu em nada. Aí ele vai continuar dizendo no verso de número 37, depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Ele falou, teve também outro movimento aí que não deu em nada. Teve um movimento aí que também não deu em nada. É isso que Gamaliel, com convicção, sem margem de dúvida, está ministrando para os líderes religiosos daquele sinédrio daquela época. Verso de número 38. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Olha o conselho de Gamaliel, deixa esse pessoal em paz. Esse pessoal que está pregando o evangelho da justiça. Esse pessoal que está pregando Iau e Yauxa.
esse pessoal que está pregando salvação, esse pessoal que fala e adverte do evento que está para acontecer, o rapto da guerra lá, o arrebatamento da noiva de Alcha. Deixa esse pessoal quieto, deixa esse pessoal em paz. É isso que Gamaliel está falando para a nata religiosa. Deixa essa galera em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se nós estamos falando aqui da carne, se nós estamos inventando moda aqui, isso vai acabar, irmãos. Mas eu louvo a Yahweh, que desde 2015, quando eu fui alcançado, dentro de um sistema religioso, quando eu fui alcançado pela revelação, pela verdade, com toda a humildade eu vou dizer, nós estamos em 2024, eu vou levantar minha mão e vou dizer, até aqui, Yahweh tem me ajudado. Não nego as minhas convicções, não nego a minha fé. Proclamo, quer que onde eu vá, quer que onde esteja, que Yahweh e Alcha é a salvação daqueles que assim creem. Ele vai continuar dizendo aqui, deixa esses homens em paz, deixa esses homens em paz. O meu conselho é, deixa esses homens em paz. Se eles estão pregando aí o que eles querem aí, isso não vai avante, isso vai acabar. Versículo de número 39. Se todavia proceder de Yahweh, não conseguirei jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Yahweh. Aleluia! Olha aí, irmãos, olha aí. Não entra. Você que ainda está cheio de dúvida a respeito dos nomes sagrados, a respeito dos acontecimentos, a respeito do evangelho da justiça, a respeito dos 4 pilares. Eu quero te dar um conselho aqui, humildemente. Não se meta nessas questões. Não se meta nessas questões, porque você não está lutando contra os irmãos que assim têm se posicionado com essa fala. Você não está lutando contra os irmãos. Você está lutando contra a obra do Abba Pai. Você está se colocando como imponente das coisas do reino. Era isso que Gamaliel estava dizendo para aqueles homens. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque se essa obra é do nosso Abba Pai, é Yahweh que está usando esses homens, é Yahweh que está usando essas mulheres, cuidado, cuidado para que vocês não venham ser pego contra a obra, danificando o corpo do Mashiach, como infelizmente a gente vê alguns aí, né, irmãos? Danificando o corpo do Mashiach. Então, se você não pode edificar, sai fora, fica na sua. Sai fora e deixa os trabalhadores, deixa os Neemias, deixa, irmãos, deixa os Neemias, deixa os valentes botar a mão no arado, porque o Pai nunca precisou de muita gente para grandes projetos. O Pai sempre usou minoria. O Pai não é igual a mim, que para mim fazer uma obra eu tenho que chamar fulano, bertano, cicrano. Não, o Pai usa a minoria, ele usa o insignificante, ele usa aquilo que é desprezível, para torná-los aprazíveis. E era isso que Gamaliel estava falando. Aqui tem doutores, aqui tem renomados, mas eles quem é? Pescadores, iletrados, não sabem nem falar direito, mas eles estão pregando a Yahweh e Alcha, eles estão falando do arrebatamento, eles estão anunciando a palavra da justiça. Eles estão falando de salvação. Aqui não tem barganha. Aqui não tem promessa de bens materiais. Aqui não tem vantagem das coisas terrenas. Pelo contrário, aqui a gente fala que o negócio a cada dia mais vai estreitar. Mas quando você não tem mais dúvida, você continua ali caminhando em passo de ovelha, como um valente do reino espiritual. E ele vai continuar falando aqui, versículo de número 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falasse, outra vez aqui, no nome de Alcha, e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram no sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Por causa do nome. Eu vou ler de novo o versículo 40.
E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Não por satisfeito ainda. Bom, já que a gente não pode prender, já que a gente não pode matar, vamos dar um pau, vamos dar uma coça. Deram uma chicotada nos apóstolos lá e depois liberaram. Eles tinham que expelir o veneno deles de uma certa forma. E fizeram o quê? Agredir os nossos irmãos. Mandaram açoitar. E você sabe como é que eram os açoitos daquela época. Chicotada, irmãos. Nas pontas tinha bola de chumbo e em outras versões, pedaço de osso de baleia. Cada cipuada daquela dilacerava o tecido da pele. Então, eles tomaram um açoite. Depois do pau, agora liberam eles. E outra coisa, hein? Vocês não podem falar no nome de Yahshua. Nós vamos liberar vocês, mas vocês não podem falar no nome de Yahshua. Versículo de número 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes. Como é que pode isso? Tomar um pau, tomar uma chicotada, tomar, sabe, umas pancadas violentas e saírem ainda contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então você aí, irmãos, que está passando alguma humilhação na sua casa, a gente sabe que dentro da nossa casa tem uma nata de incrédulos, sabe? Tem pessoas que querem questionar, tem pessoas que querem perguntar, sabe por quê? Estão afundados até a tampa nas dúvidas. E nessas dúvidas, há insegurança. E quando há insegurança, há perturbação. Há perturbação, porque as pessoas não têm convicção. Então a dúvida gera insegurança. E a insegurança traz perturbação. Os fantasmas da insegurança acabam com qualquer pessoa. Nós precisamos ser precisos, nós precisamos ser cirúrgico naquilo que nós compreendemos e naquilo que nós estamos recebendo como alimento sólido, cada despertar de cada manhã. Versículo de número 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Yahshua era o Machia. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós seguimos convictos, nada, nem ninguém, situação nenhuma nos tira do foco daquilo que nós estamos convicto. O nosso irmão Jacob, no capítulo 1 da sua carta, Tiago 1, no versículo de número 6, ele vai dizer: todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Vou ler de novo. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Aleluia. Então, meus irmãos, não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida, você vai ficar para lá e para cá. Vai pairar insegurança, incerteza. E isso acaba trazendo o quê? Perturbação. Não tenha dúvida. Isso traz perturbação para o nosso dia a dia. As horas estão passando, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, o cenário terreno está pronto e muitas pessoas ainda com dúvida em questões que já era para estar muito convicto mesmo. Lá no livro de Matitial, no capítulo 40, no versículo de número 31, Matitial 14, no verso de número 31, diz assim: E Yahshua estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Em outras palavras, por que a dúvida? Você não me chamou? Você não me chamou? E por que a dúvida? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento.
Olha aí a dúvida. Nós não temos que ter dúvida. Nós temos que ter convicção. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos alimentar essa convicção da nossa caminhada, daquilo que nós fomos chamados, do propósito que o Pai assim estabeleceu em nossas vidas. Nós vamos ver aqui várias passagens das Escrituras de pessoas que duvidaram, de pessoas a qual a esperança ela oscilava todo instante, todo momento. E nós colocamos aqui como referência da nossa Querrilá, lá do nosso banner, né? Anunciando a nossa live, lá no livro de 1 Reis, né, irmãos? Elias estava cansado de levar a palavra para aquelas pessoas. E por isso que ele vai falar em 1 Reis, no capítulo de número 18. Só um versículo só para a gente não passar em branco aqui. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Olha o que o profeta Elial vai falar para aquelas pessoas ali, ó. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. E Elial, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando ricocheteares ou claudicareis das tuas pernas? Se Al é o Criador, segui-o. Se Baal você pode seguir ele. Se você acha que Baal, se você acha que todos esses nomes que foram te apresentados aí, é um nome que te pode dar suporte, é um nome que vai te conduzir à salvação, a decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas tuas mãos. Elial, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Quer dizer, até quando vocês vão ficar com dúvida de quem é Elial e de quem é Baal? Até quando? Até quando vocês vão ficar com dúvida? Cocheando com dois pensamentos. Se Al é o Criador, segui-o. Se é Baal, siga-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Por quê, irmão Roberto? Cheio de dúvida. Cheio de dúvida. E a dúvida traz insegurança. E a insegurança traz perturbação. E a perturbação, irmãos, acaba com a alma de um ser humano. A perturbação desestrutura qualquer ser humano. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje, a nossa reunião de hoje, o nosso aprendizado de hoje, junto com o corpo da Querrilá do Mashiach, é que você desarraigue da sua vida todo tipo de dúvida. Todo tipo de dúvida. Principalmente a respeito das coisas celestiais. Ore mais, consagre mais a sua vida. Busque mais a presença do Criador e Ele vai te esclarecer tudo aquilo que muitas das vezes é necessário que você ouça dele. Então, fica aqui a nossa fala junto com a amada Querrilá de Alcha para a edificação do corpo do Mashiach. A nossa missão aqui está ajudando na edificação do corpo do Mashiach. Lembre-se disso. Dúvida traz insegurança. Insegurança traz perturbação. Não esteja inseguro por dúvidas. Creia mais, acredite mais, busque mais, aprenda mais, e você nunca mais vai perecer devido ao excesso de dúvidas, muitas das vezes, que está acabando com você sem que você perceba. Eu fico imaginando o que é uma pessoa com dúvida, toda hora com dúvida, toda hora com dúvida, toda hora com dúvida, toda hora com dúvida. Não, irmãos. O Pai nos deu uma capacidade de analisarmos, de observarmos e tomarmos decisões certas. Decisões certas, não decisões precipitadas devido às nossas dúvidas e depois lá ficar no desespero só. Mas decisões certas, decisões inteligentes, decisões sábias, como o Gamaliel aqui deu. Ele estava olhando só o fuzuê, ele ficou só parado observando. Quando ele pediu a palavra, pediu para arrebentar com o plano de Satanás, jogar tudo por terra. Deixa esses homens em paz. Deixa essas pessoas que estão fazendo a obra em paz. Deixa essas pessoas que estão pregando o evangelho do reino em paz.
Deixa essas pessoas que estão pregando o evangelho da justiça em paz. Deixa esses irmãos que estão adorando o Yau e Yahshua em paz. Porque se isso for da carne, eles vão parar de louvar, eles vão parar de pregar, vão parar de fazer live, vão sair dos grupos, vão ser... Não, deixa. Agora, se for de Yau, irmão, Yau vai sustentar. Se for de Yau, ele vai fortalecer. Se for de Yau, ele vai te encorajar. Faça frio, faça calor, chovendo ou não chovendo, de noite ou de dia, seja for o horário que o Pai estabeleceu para que você leve a palavra da justiça, para que você ajude na edificação do corpo do Mashiach. Faça isso com excelência. Não deixe que ninguém coloque dúvida sobre a sua cabeça daquilo que você é, daquilo que você foi chamado e daquilo que o Pai já aprovou para que você faça no corpo do Mashiach. Lembre-se, irmãos, na edificação, o apóstolo Shaul ensinou os materiais que muitas pessoas vão usar. Mais uma vez eu quero ratificar isso aqui. Na edificação do corpo do Mashiach, o Pai, através de Yahshua, deixou bem claro que tipo de material muitas pessoas vão usar. Uns vão se preocupar com pedras, e pedras preciosas. Outros vão se preocupar com prata, né, irmão? Prata preciosas. E outros vão se preocupar com ouro. O que é isso, irmão? Frutos. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa equilibrada. Fale com intrepidez, mas fale com educação, respeitando as pessoas, amando o nosso próximo. Eu já falei isso na última live. Isso não é alta piedade, não. Isso é ética. É um evangelho com equilíbrio. É um evangelho de amor. Se tiver que corrigir, corrija com amor, com respeito, com carinho, mostrando na palavra, não com palavra áspera, não, sabe, atingindo a integridade de ninguém. Não, isso não é fruto do Espírito, isso não é fruto do Espírito. Então, quando eu e você fazemos isso, nós estamos edificando o corpo do Mashiach, com prata, com pedras preciosas, com ouro. Contrapartida, outros vão trazer pau, outros vão trazer palha, outros vão trazer feno. Mas Yahshua falou, não tem problema não. Lá no final de tudo, a gente vai provar aí esse material. Vamos botar tudo na fornalha e vamos ver qual foi as obras, qual foi o tipo de trabalho que eu e você fizemos para a edificação do corpo do Mashiach. Que o nosso Abba Pai vos abençoe. Quero agradecer o carinho dos amados irmãos que estavam aqui nesse exato momento, que vão depois recapitular, vão ver de novo a live. Obrigado pela sua companhia. Sou grato pela sua comunhão. Sou grato pelas suas orações. Eu e minha casa amamos a vocês. Desejo o melhor desta terra em vida enquanto você tiver. Meu conselho é que você fique firme, que você se fortaleça. Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Abba Pai. Nessa noite eu oro para esses que estão com dúvida, para esses que estão inseguros, para esses que estão perturbados. Eu oro em nome de Yahshua, para que esse mal seja extirpado da sua vida e que você verdadeiramente veja a salvação que lhe foi posta. Que você possa adorar, que você possa glorificar o nome do nosso Abba Pai. Então, faço esse apelo aqui para os amados irmãos, que oremos agora, que nos consagremos às nossas vidas, que batalhemos pela fé, a não mais viver a vida da alma, os prazeres da alma, mas que nós possamos viver uma vida em espírito, mortificando a nossa matéria e vivificando o nosso ser espiritual. É isso, irmãos, é isso que nós devemos fazer como membros do corpo do Mashiach. É isso que precisamos fazer quando não há mais dúvida da receita que precisamos seguir. O Pai espera isso de mim todo despertar de cada manhã. Todo despertar de cada manhã o Pai espera uma atitude nobre minha, uma atitude diferente minha e sua. E que eu e você possamos entender isso de verdade. E que dúvida nenhuma venha mais parar sobre as nossas mentes e nem ficar armazenado no nosso coração. Que o Eterno vos abençoe, uma noite de paz, uma noite de bênção.
Que o Eterno possa te chacoalhejar essa madrugada e falar contigo no profundo. Beijo no coração. Seguimos, irmãos. Seguimos firmes e constantes nessa missão que nos foi dada. E não se importe com as pedradas, não se importa, sabe, com aquilo que as pessoas céticas, incrédulas, ainda que estão com dúvida, vão achar de você e achar de mim. Seguimos firme na nossa convicção e não temos perturbação nas nossas almas. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, agradeço aí pela sua companhia. Beijo no coração. A paz de Yahshua Mashiach, que reina e vive. Nesse lugar não é nosso. Essa terra não é o nosso lugar. O nosso lugar é lá em cima. Breve estaremos na nossa casa, ao lado do nosso Pai e de toda a nossa família celestial, em nome de Yahshua Mashiach. Beijo no coração. Forte abraço a todos.